Oi pessoal, sejam muito bem-vindos, esse é o canal Vai Te Descomplica. Meu nome é Vinícius e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês sobre quais livros são os mais importantes aí para quem já está perto de se formar ou para quem acabou de se formar e precisa de um suporte aí de conhecimento. Alguns dos inscritos vieram me pedir um conceito aí de reta final, que era que precisava a gente estudar realmente agora no final da faculdade para a gente conseguir aí ter um caminho mais tranquilo, digamos assim, na hora de se formar. E aí o que é que eu vou indicar para vocês, tá? Eu fiz aqui um top 5 de livros e aí eu vou indicar os que eu acho que são mais importantes e que a gente mais consegue utilizar na rotina, tá? Eu já deixei minha pesca aqui do lado justamente para passar o nome completo até dos autores para vocês conseguirem localizar o livro exato, mas de qualquer forma eu já vou deixar no link aqui embaixo, tá? Tem aqui na descrição o top 5 dos livros, e eu deixei 2 livros de bônus, porque eu sei que livro é caro, e eu sei que a gente precisa dar uma economizada aí, não é sempre que a gente consegue pegar, tá? Eu, graças a Deus, estudei numa faculdade que tinha livros decentes na biblioteca, então, sim, usei muito a minha biblioteca e recomendo a vocês também, mas querendo adquirir, eu acho que esses são os livros base para vocês terem, tá? Primeiro livro que eu vou indicar para você que está nessa reta final, tá? Você tem que ter estudado muita coisa antes, tem que ter uma base boa antes, mas se você quer revisar, é uma coisa que você vai precisar rever no dia a dia para poder atender melhor seus pacientes. Primeiro, assim de praxe, é Semiologia Veterinária, tá? Eu vou deixar o livro aqui do lado para vocês verem. Essa é a capa nova. E ele é do Francisco Leidson Feitosa, tá? Feitosa fez esse livro aqui, eu conheci ele na época que ele tinha a capa branca, era linda a capa, essa aqui também tá muito bonita, mas de qualquer forma ele vem separado por áreas. Então, se você quer fazer uma análise semiológica da parte neurológica, da parte digestória, da parte cardíaca, ele separa e mostra passo a passo sobre como fazer essa análise, tá? Da última vez que eu peguei esse livro foi para fazer uma análise neurológica de um paciente. A parte de neuro é bem complexa e aí acabou que esse livro me ajudou bastante, tá? Isso não substitui, caso você já trabalhando como um clínico, encaminhá-lo para um especialista. Mas ele lhe garante que você vai ter uma base para identificar se realmente aquela é a fonte do problema, para você conseguir até mesmo tratar seu paciente da melhor forma ou encaminhar para o especialista mais correto. Esse, para quem me conhece, para quem trabalha comigo, para quem é meu estagiário vai saber, ele fica na minha mesa, ou pelo menos ficava até pouco tempo. Agora a gente tem um local mais específico no trabalho para guardar material nosso, mas é um que sempre que eu tenho tempo eu estou revisando, tá? É o Manual de Terapêutica Veterinária, da Silvia Franco Andrade, minha parente. Então, Manual de Terapêutica, gente, é magnífico, tá? Eu acho que esse é um dos livros mais perfeitos que tem, porque no dia a dia a gente vai lidar com muitos pacientes que vêm doentes, que vão precisar de medicamentos, um medicamento correto, um antibiótico correto, que esse é um dos principais aqui. Ele tem toda uma área dividida por categorias, para tratamento cardiológico, para tratamento de dermato, para uso de analgésicos, que é uma coisa que a gente vai utilizar no dia a dia. Principalmente num pós-operatório. Se você pega um animal, fez uma cirurgia recente, isso não é raro de acontecer. O animal fez uma cirurgia, nem seja uma cirurgia mais simples, tá? Entre aspas, olha o que eu estou dizendo, entre aspas, que é uma de castração, e aí o animal reclamando de dor, o animal sem comer no pós-operatório, às vezes a gente faz uma pergunta simples. O que foi passado de pós-operatório? Passou algum antibiótico? Passou algum analgésico? E não. Às vezes acontece de não ter sido passado, tá? E isso é uma coisa simples que você tem que se preocupar com todo paciente. Controle de dor, o antibiótico correto, o tratamento correto, faz muita diferença para o seu atendimento, tá? E eu acho que esse é um dos principais, é um dos livros que eu gosto de estar revendo de vez em quando, principalmente porque não basta você escolher qualquer antibiótico, não basta você escolher só o maior analgésico. Às vezes você consegue preservar o organismo do animal, o fígado dele, por exemplo, utilizando ali os compostos mais simples que atendem àquela necessidade específica. Esse próximo livro ele ajuda demais, tá? Demais, demais mesmo. Então, se você puder ter ele no seu celular que seja, e vocês nunca me ouviram falar isso aqui, tenha, porque ele é um manual de consulta rápida que você consegue ter um norte do que fazer com o seu paciente, tá? Principalmente aí
nas emergências da vida, nas madrugadas da vida, tá bom? Ele me acompanhou por muito tempo nas primeiras consultas, eu ainda uso ele de vez em quando. Essa versão que eu estou apresentando aqui para vocês é a versão nova dele, tá? Ele é o Caso de Rotina em Medicina Veterinária, do Crivelente, tanto do Leandro quanto da Sofia. Então, já é a versão nova, já é a versão atualizada. Tem coisas nele que eu não concordo, que você tem que ter esse olhar crítico também, tá? É uma coisa que eu converso muito com meus estagiários, eu gosto de abrir na parte dele de parvovirose, e lá na parvovirose vem falando sobre tratamento, vem falando sobre alguns anti-inflamatórios, vem falando sobre antieméticos, e aí é esse ponto que eu já quero deixar para você, tá? Por mais que você leia, seja muito crítico. E aí você usa o manual de terapêutica para poder entender melhor os medicamentos que você vai passar. Esse aqui ele serve como um guia para você. Então, na hora que ele fala no tratamento da parva a respeito de antieméticos, ele passa metoclopramida. Metoclopramida, ela é sim um antiemético? Vai evitar que o animal vomite, mas ele também é um procinético, ele aumenta a motilidade do intestino. Se você tem um animal que está com parvovirose, eu não recomendo, tá? É uma opinião pessoal, tá lá no livro, obviamente tem estudos em cima disso, mas eu acho que tem aí outros antieméticos que você consegue combinar que não tem esse efeito e que pode preservar aí o seu animal. Afinal de contas, com um animal com parvo, você quer reduzir essa diarreia o mais rápido possível. Porque gera perda de eletrólitos, gera perda de água e o animal demora mais a se recuperar. Tá? Então é questão de bom senso, questão de crítica. Tá? Você tem que ler e ser crítico com o que você está lendo. E você também tem que ter respaldo para dizer, eu não concordo por isso. Tá? Ou então para usar uma outra opção. Mas ele é um guia magnífico. Para tratamento de dermatopatias, para tratamento de cardiopatias, ele tem no início dele um guia geral de anestesia para você que vai precisar fazer sedações. Para sedação eu tenho um adendo, tá? O ideal é você fazer um curso de anestesia, um curso que ele ensine um pouco mais sobre sedação porque é muito específico. E mais uma vez a gente volta nessa parte de anestesia para os fármacos, tá? Conhecer sedação faz parte de você conhecer o efeito daqueles medicamentos e é nisso que vocês também precisam se agarrar. Por isso eu adoro tanto aquele livro de terapêutica. Esse é um livro que ele combina um pouco o de terapêutica e combina também o de caso de rotina, tá? Ele é o Consulta Veterinária em 5 minutos. Esse livro, ele é imensamente espesso, mas ele é magnífico. Tá? É um outro livro assim que ele combina de uma forma excepcional a carga de conhecimento com a parte de tratamento em si. Tá? Se o caso de rotina ele já te dá um panorama rápido daquilo que você vai precisar saber para aquele atendimento específico, para aquela doença que você está suspeitando, esse aqui ele vai além. Ele consegue, além de te dar as informações que o caso de rotina te dá, ele ainda vai te falar diagnósticos diferenciais, ele vai te falar a fisiopatologia, como foi que aquilo se desenvolveu, vai te falar as principais consequências e os principais sistemas afetados ali dentro. Então, ele é um livro que para mim ele é muito completo. Vamos pro próximo. O próximo, tá? Que ele já é o 5º livro, ele é o mais caro de todos, tá? Eu vou avisando. Mas também ele é quem vai te dar uma base muito boa. Ele vai te ajudar no dia a dia, indiretamente, tá? Ele é um livro de Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos, tá? A capa dele é uma capa nova, antes era uma capa vermelha, agora ele tem uma capa preta. Tem um cachorro e um gato na capa, obviamente, tá? Para fazer referência aos pequenos animais, porque ele é um livro dedicado à área de pequenos. E ele é um livro muito completo, da Márcia Jericó, tá? A Jericó, ela é... Eu gosto de falar dessa forma porque foi como eu aprendi, ela é muito feliz na escrita dela, tá? Tanto a escrita dela é muito boa, quanto ela faz com que você realmente entenda quais são os principais sinais de determinada doença. O que é que o vômito, quais são as principais causas de vômito, principais causas de febre. Se o animal está ali sem conseguir mover as patas, será que é um problema simplesmente locomotor? Será que é um problema neurológico? Será que é falta de algum nutriente específico? Ela vai além em todos esses pontos e ela consegue te contextualizar do que é que pode estar acontecendo. E aí vai muito do raciocínio clínico, ela ajuda a desenvolver isso. Na próxima vez que você vê um animal vomitando, você não vai simplesmente achar que ele comeu alguma coisa estragada. Você pode suspeitar, por exemplo, de um corpo estranho.
E ela vai te abrir a mente para isso, tá? Ela vai te explicar como é que isso funciona. E aí isso tudo vai fazer sim essa diferença aí no teu dia a dia. Você ter noção e dimensão do que é que pode estar acontecendo, sem se atrelar apenas a um único diagnóstico, vai sim te abrir muito a mente e vai ajudar muito os teus pacientes, tá? Vale para você que acabou de se formar, como para você também que vai começar a atender. E aí, finalizada essa parte, quero pedir, se você gostou do conteúdo até aqui, curte, compartilha, tá? Esse vídeo é importante, se inscreve no canal e manda para quem você acha que vai precisar dessas indicações. E eu não acabei, tá? Para você que não saiu ainda, que ficou até o final, eu tenho outros 2 livros que esses sim, tá? São bem mais em conta e que eles vão conseguir te dar um suporte muito bom no dia a dia, tá? São os 2 livros aqui. Lembra do Manual de Terapêutica, que eu gosto muito? Pois é, existe um manual de terapêutica de consulta rápida, tá? Ele é um manual portátil, digamos assim. Ele consegue ter as informações que aquele grandão tem, aquele na capa linda de granito. Pois é, ele tem uma versão pequenininha dele, que ele vem muito bem dividido, tá? Ele vem todos os fármacos primeiro, ele explica cada um deles, as principais indicações, algumas informações muito importantes, principalmente nos fármacos ali de emergência, como você utilizar, quais são realmente as principais indicações para ele, e depois ele vem uma parte dele, a segunda parte do livro, só de doses, tá? Então você primeiro entende o que é o medicamento, depois você tem uma área só para consulta de cálculo de doses, e ele já vem falando para você, por exemplo, de um corticoide, qual é a dose imunossupressora, qual é a dose de corticoide em si, qual é uma dose para reação alérgica, tá? Seja ele inflamatório, imunossupressor ou para reação alérgica. Então, ele vai te dar realmente um acesso rápido às principais informações que você precisa. E também ele te dá ali um resumo dos principais medicamentos humanos que você consegue prescrever, que possam substituir aí alguns daqueles medicamentos veterinários, caso você não tenha na sua clínica ou caso você ache que seja mais acessível para o tutor, tá bom? Além dele, nós temos também o Sanar Note, que esse sim é portátil, tá? Ele é de bolso, realmente, ele é pequeno. Ele vem várias informações, desde a parte de cálculo de fluidoterapia, cálculo de transfusão sanguínea, manejo de animais silvestres, como fazer uma contenção mais correta. Ele vem falar das principais doses de medicamentos. Além disso, várias informações que são essenciais para o dia a dia do veterinário. Ele é um resumão, tá? Ele é realmente bem superficial, ele não vai aprofundar como aquele livro de terapêutica. Também não tem tantas informações quanto esse manual de terapêutica de consulta rápida que eu falei, mas sim, ele é de grande valia, tá? Para consultas, para você que está começando, que ainda não conhece todas as doses e não vai ficar dependente do seu celular durante a consulta ou da internet, tá? Na falta desses dois, você vai ter como conseguir as doses, você vai ter como conseguir os principais fármacos e vai conseguir dar andamento, tá? Eu entendo as principais dificuldades de você que se formou agora, eu não tenho nenhum ano de formado ainda, mas faz sim diferença, tá? Para você que me pediu esse resumão, para todos vocês que me pediram, tá? Tá aqui, tá entregue, então espero que vocês gostem. E se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, ou um pouco mais sobre como é que está sendo o meu trabalho como intensivista, tá? Fica aí a dica para vocês, se vocês quiserem, é só colocar aqui embaixo, tá? Hashtag intensivista ou intensivismo, e aí eu vou preparar o material para vocês, tá bom? Não se esqueça também que a gente tem o Seja Membro, tá? O Seja Membro é uma área aqui do canal que a gente vai se dedicar a conversas mais aprofundadas sobre o dia a dia, sobre tratamento de emergência, sobre as principais consultas, as principais dificuldades, as principais orientações que eu vou ter para vocês em relação a tutores, em relação a animais, a como você evitar, por exemplo, mordidas, tá? Tomei uma, fiquei quase uma semana parado, então, pessoal, vale a pena, tá? Invistam aí nesses livros, invistam aí no futuro de vocês e qualquer dúvida eu tô por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.